Léo, sobre uma última pergunta, sobre os evangélicos e o governo. Saíram várias pesquisas, né, nas últimas semanas que mostram uma queda na avaliação do governo e a maioria delas mostra que essa queda foi muito concentrada entre evangélicos, o que foi associado automaticamente à declaração do Lula, né, contra Israel, falando em holocausto, aquilo que gerou muita crítica por parte de setores da imprensa mais ligados a Israel. O próprio Israel rebateu com muita virulência, né? O Netanyahu rebateu, o ministro de Relações Exteriores rebateu, o Israel Katz atacou Lula, né? Até hoje, toda semana ele ataca o Lula, até hoje. Você acha que essa declaração do Lula foi motivo para essa ascensão da rejeição entre evangélicos, né, queda de aprovação? Como você avalia a relação do Lula do governo Lula com os evangélicos hoje e qual é a perspectiva futura na sua vida? Bem, assim, existem duas coisas que eu quero pontuar nessa questão da relação entre Lula e os evangélicos. A primeira é a declaração do Lula em relação a Gaza e tal, e a resposta, que tem sido uma resposta sistemática, tanto que hoje saiu a notícia de que o Bolsonaro pediu o seu passaporte de volta para Alexandre de Moraes, porque o Netanyahu convidou ele para viajar para Israel. Então Israel está tentando utilizar esse momento político para tentar se legitimar e tentar usar a oposição do Brasil como interlocutora, tanto que o Tarcísio e o Caiado tiveram lá essa semana. Né? E isso, assim, a primeira coisa é essa questão de Israel e que Israel está usando, né, o governo Netanyahu, e que afeta. Por que afeta? Porque muitos evangélicos, e não é retórica ou coisa do tipo, existe uma confusão e existe um incentivo em muitas igrejas evangélicas, né, a uma certa judaização. Existem até trabalhos de pesquisa sobre isso dentro do meio evangélico, dentro da pesquisa de ciências da religião. O que é essa judaização? É a referência ao Estado de Israel como se o Estado de Israel político, que foi formado em 1948, que teve toda uma articulação política e que de certa maneira foi a origem desses conflitos que a gente vê ali na Palestina até hoje, fosse aquele Estado de Israel bíblico do Antigo Testamento. E isso é vendido nas igrejas. Então tem muita igreja aí que tem bandeirinha de Israel até hoje, como se esse Israel fosse a continuação daquele Israel bíblico de Moisés, de Abraão, do rei Davi, enfim. E isso, dentro das igrejas, faz com que, quando Lula critica esse Israel, é como se ele criticasse esse Israel bíblico. E isso é bastante explorado não só pelos bolsonaristas, mas pelos pastores judaizantes em geral. Óbvio, muitos deles são bolsonaristas, mas muitos deles não têm essa coisa de se assumirem politicamente. Então, o primeiro aspecto é que sim, isso provocou uma queda de avaliação do Lula entre o eleitor evangélico, que é um negócio que em algum momento pode ser corrigido. Só que aí entra o segundo problema. Qual que é o segundo problema? O segundo problema é que o bolsonarismo, ele, nesses 4 anos de governo Bolsonaro, e para falar a verdade, até antes da eleição de 2018, o bolsonarismo entrou nas igrejas, e o bolsonarismo ele entrou nas liturgias de culto até. Então, o Bolsonaro, e principalmente a Michelle, eles sabem utilizar aquela linguagem de igreja, que é uma linguagem própria, tem seus próprios jargões, para falarem com o evangélico. E então, para muitos evangélicos, o Bolsonaro e o bolsonarismo,
e os bolsonaristas em geral são vistos como alguma coisa interna à igreja. Enquanto isso, o Lula, mesmo que não seja necessariamente o anticristo ou qualquer coisa do tipo, como alguns bolsonaristas querem vender, ele é visto como algo externo à igreja. E quem está interno à igreja está falando da sua filosofia de vida, da sua cultura, do seu jeito de viver todas as semanas. Então, o pastor bolsonarista defende aquilo que o bolsonarismo defende, mesmo sem citar o Bolsonaro, no seu culto todas as semanas. Enquanto isso, o progressismo em geral, o Lula, o governo Lula é considerado como algo externo às igrejas. E a igreja evangélica tem uma característica, especialmente as igrejas pentecostais e neopentecostais, mas isso acaba se espraiando para todas as denominações, tem uma característica de exclusivismo, ou seja, você não tem uma relação amistosa com o exterior da igreja. Aquela história de a igreja tem que se separar daquilo que eles chamam de mundo, né? E o mundo está sob o controle do diabo. Então, essa relação que esbarra no maniqueísmo religioso faz com que tudo aquilo que é de fora da igreja seja visto não como uma representação de Deus, mas como uma representação do inimigo, do demônio, qualquer coisa do tipo. E sendo assim, o governo Lula, apenas pelo fato de ser externo à igreja, ser visto como algo externo à igreja, ele tem essa visão para muitos evangélicos. E como que você resolve isso? Tendo interlocutores progressistas dentro das igrejas também. Mas essa é uma tarefa que você não constrói de uma hora para outra. Por quê? Porque se você pega lá e começa a ter interlocutor progressista do nada dentro das igrejas, primeiro, isso vai soar artificial, isso vai ser contraproducente, porque vai ter aquela coisa, não, o governo está querendo comprar as igrejas agora. E isso pode gerar até um efeito adverso, no sentido de que tira a credibilidade de quem está falando. Então isso daí tem que ser uma coisa que tem que ser assim bem tem que ser assim bem cuidadosa, e é um processo de 2, 3, 5, 10 anos, não vai ser de um dia para o outro. Então é uma das situações mais complicadas do ponto de vista eleitoral, e é uma situação que é sensível a falas, por exemplo, uma fala do Lula sobre Israel faz com que a aprovação dele entre os evangélicos caia 10 pontos, é isso. Né? E é um problema muito difícil de lidar, que você tem que ter uma estratégia de longo prazo e lidar passo a passo e mostrar que o governo Lula, não é que o governo Lula é um governo que está dentro ou fora da igreja, é um governo que governa para todos, para quem é da igreja e para quem não é da igreja, independente da religião.